Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E estou de volta também com a minha voz, que aparentemente está melhor. Quem ouviu o último episódio vai entender, mas essa semana eu tive uma semana de sobrevivência, porque foi difícil. Fiquei doente e uma pessoa que mora só doente, ela literalmente sobrevive, né? Porque ela não cozinha, ela não come direito, ela toma os remédios que acha que precisa, mas eu passei no médico, então tudo bem, eu fui de fato, né, prescrita algumas medicações para eu tomar, de fato, então não estou me medicando completamente por conta, não mais. E, enfim, você sente que você tá passando os dias ali, né? E orando para que em algum momento você se recupere. Mas me sinto melhor, então estou até tipo, quis aparecer com uma cara um pouco melhor, porque achei que no último vídeo eu já não tava tão bem, né? Não só a voz, mas a cara também não. E aí eu falei, não, peraí, vamos transmutar aqui essa energia, mandar embora. Então vim com uma cara nova. E, inclusive agora, né? Esse é o primeiro episódio que eu tô também postando em vídeo no Spotify, né? Pra fazer aqui um teste, ver como é que vai ser também a recepção em vídeo no Spotify. Então, tem... Esse episódio aqui, ele tá com uma sensação pra mim de um início de um ciclo, sabe? O encerramento de um ciclo e o início de um novo. Até porque este é o episódio número 21 e o arcano maior 21 no tarô é o mundo, que fala justamente sobre isso, sobre ciclos que se encerram e ciclos que se iniciam, né? E tem essa coisa boa e positiva de, cara, vamos iniciar ciclos novos, né? A gente encerra o que precisa ser encerrado para iniciar coisa nova. E 21 também é um número que pra mim tem significado, porque eu faço aniversário no dia 21, então coisas com o número 21 me remetem muito assim. E 21 dá 3, que também é um número que eu tenho muita afinidade. Tudo que tem número 3 pra mim me chama atenção. Então eu tenho essa ligação com o número. E 3 também é o número da casa de Gêmeos, né? Que é o meu signo, casa da comunicação. Então, assim, falei tudo isso só pra dizer que esse episódio, ele tem um gostinho diferente pra mim. E eu espero que vocês gostem também. Eu vou propor aqui 2 quadros novos que eu fiquei pensando essa semana, que entra no que eu estive pensando essa semana. E eu também espero que vocês gostem, mas vou deixar um pouquinho mais pro final, e aí eu falo eles, explico pra vocês. Mas vamos ao assunto do vídeo, né? Que vocês viram aí pelo título, que eu vou falar sobre as nossas escolhas, né? Na verdade, eu pensei muito sobre essa frase, sobre essa máxima, né? E eu até usei essa frase essa semana, não, acho que em mais de uma oportunidade, com mais de uma pessoa. Que é, cada escolha é uma renúncia, né? Que é um ditado, sei lá, uma frase muito falada, muito conhecida, que tem muito fundamento e não discordo dela de forma nenhuma, mas eu fiquei pensando sobre ela, né? Fiquei refletindo sobre isso. Sobre o ato de escolher, mas num sentido de por que sempre que eu escolho algo é difícil muitas vezes, porque eu automaticamente renuncio a alguma outra coisa. Eu fiquei matutando sobre essa frase, sabe? E aí, assim, cheguei à conclusão de que ela de fato tem fundamento, porque sim, muitas vezes, e aí consigo pensar em exemplos, né? Mas muitas vezes, quando você toma uma decisão ou você escolhe algo, é em detrimento a outra coisa. Porque se você tem uma escolha a fazer, é porque você ao menos tem 2 caminhos. No mínimo, 2 caminhos. Você pode ter mais, mas sei lá, você tem 2 caminhos. E aí você escolhe um, então automaticamente você está abrindo mão do outro, né? Então faz completo sentido. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, quando, sei lá, a gente toma uma decisão ou tem uma oportunidade de emprego, né? Nova.
ou porque a gente decidiu buscar, ou muitas vezes ela surge, né? Às vezes ela aparece mesmo. E aí você tem uma decisão a tomar, né? Que é aceito e vou para essa nova proposta, ou fico onde eu estou e sigo no que eu estou fazendo na empresa que eu tô. Você tem uma decisão a tomar. E aí, assim, você sabe que se você escolher ir, você está renunciando, talvez, a estabilidade que você já construiu. Os relacionamentos que você tem, né, ali dentro, as amizades, as parcerias, a sua rotina ali, porque você sabe que, tipo, escolher um emprego novo, você vai precisar criar tudo de novo, você vai se adequar a uma outra cultura, outras pessoas e outros, né, tem outros desafios, então você sabe que você vai estar escolhendo por renunciar o que seria o confortável, talvez, né? O que já é conhecido para ir ao novo. Esse acho que é um dos exemplos que eu consigo pensar, assim, que faz muito sentido para mim, porque eu faço isso, já fiz isso algumas vezes, e sempre teve esse gosto, né? De que, pô, alguma coisa eu tô renunciando, alguma coisa eu tô deixando para trás, e que muitas vezes traz um certo pezinho ali de, poxa, né? Que pena que eu não consigo conciliar os dois, assim, impossivelmente eu conciliaria os dois, eu vou ter que escolher um dos dois. E aí eu consigo pensar também, né? Tava até pensando sobre essa semana, que quando a gente decide começar a estudar, por exemplo, que é uma coisa que eu tô pensando em voltar a fazer, você escolhe então, pô, legal, você de repente, sei lá, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um curso no exterior, por exemplo. Você toma uma decisão que, meu, muitas vezes é porque você já tem uma vontade, ou porque o seu trabalho te peça, por exemplo, ou porque você sente que o momento de carreira tá te puxando para aquilo, sei lá. Então você vai tomar essa decisão. Só que aí você sabe que você vai renunciar àqueles dias ou noites, né, ou fins de semana que você tem livres, que hoje você não precisa estar fazendo nenhum tipo de trabalho para a faculdade. Você não tem que estar... De repente tem faculdades e lugares que tem, tipo, palestras e aulas que são no fim de semana, ou aulas que são presenciais, né, eventos, ou mesmo online, né, tem algumas que tem, assim, uma grade mesmo, então, dias X e Y, tipo, terça e quinta, das 7 às 23, você vai ter aula online, a turma inteira reunida ali com o professor. Então você sabe que você renuncia do seu tempo livre para isso, porque sim, quando você passa a estudar, e principalmente quando são cursos longos, né, tipo faculdades e pós, assim, que você tem ali matérias diversas, então você vai ter grades e, sei lá, em meses ou em semestres, né, e aí você vai ter trabalhos para entregar, você vai ter essas palestras e aulas para assistir, enfim. Então, você vai ter que encaixar isso na sua agenda. E de que forma você vai fazer isso? Muitas vezes é tirando do seu tempo, que hoje é livre para, de repente, sei lá, você ir pra academia, ou você dormir mais cedo, ou não sei, o que você gosta de fazer aí. Ou pra um hobby, enfim. Então, uma renúncia, né? E difícil de fazer essa renúncia, viu? Acho que quando você... Eu tava falando disso até com uma pessoa essa semana. Que assim, eu já tive... Não é que eu já tive, vai. Eu tenho muito foco pras coisas, assim. Então, se eu decido fazer, eu vou fazer do meu melhor. Todas as vezes que eu decidi, seja na faculdade, seja nas pós que eu fiz, ou, né, qualquer curso que eu tenha feito, eu decidi me dedicar realmente. Então, assim, eu de fato estava disposta, eu tenho matéria, por exemplo, na última pós que eu fiz, ela era toda online, eu tinha encontros com a turma e o professor, acho que, se eu não me engano, era uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu não lembro muito bem, mas eu tinha um conteúdo que ele era aberto semanal, para estudar e para fazer ali uma provinha, né? Toda semana. E aí, o que eu fazia? Eu poderia, tipo assim,
eles abrem e aí você tem mais 2, 3 semanas, tipo, tem quase um mês pra fechar aquele módulo. Só que eles vão se acumulando, né? Então, tipo assim, chega um certo momento que você já não tem um mês de prazo pra fazer todos os módulos se você não tiver feito nenhum ainda. Mas o que que eu fiz assim, né? O que que eu pensei? Pô, não, eu decidi estudar, eu decidi colocar isso aqui, ainda era na época da pandemia, então também eu aproveitei um pouco do tempo que a gente tinha da pandemia, mais a necessidade de se manter fazendo algo produtivo, porque a mente estava bem bagunçada na época, então eu aproveitei disso para realmente falar, não, quer saber, você vai fazer o seguinte, vai abrir toda semana, você não precisa se matar de fazer todas as matérias no dia que abre, tipo, abriu, eu trabalho, eu sempre trabalhei, né, eu trabalhava na época, então, tipo, eu tinha meu trabalho durante o dia, claro, então não tinha como eu simplesmente passar um dia inteiro estudando. Mas, tipo assim, eu pensei assim, você não precisa também, tipo, passar a primeira noite inteira até tardão fazendo tudo, sendo que você pode fazer gradual. E aí o que eu fiz foi me fazer uma agenda mesmo, um plano, sabe assim? Então, olha, você vai estudar na segunda, quarta, sexta, sei lá, ou você vai fazer, tipo, direto, segunda, terça e quarta, pelo menos 2 horas de estudo. E aí, ou 2 horas, eu lembro que eu pensava assim, ou 2 horas, ou ao menos um módulo de uma matéria. Porque lá eu tinha, tipo, algumas matérias ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha 3 matérias, então o que eu fazia era isso, tipo, uma matéria por dia. Ou até 2 horas, se, tipo, eu tivesse conseguido concluir a matéria, e aí eu poderia adiantar algo, ou eles sempre davam, tipo, dicas de artigos, de TED Talks para assistir, outras coisas, e aí eu aproveitava se sobrava tempo para fazer isso. Mas enfim, eu fazia isso assim, tipo, então toda semana. Por quê? Porque primeiro que eu não queria deixar ele, tipo, ir muito pro fim da semana, eu preferia começar logo, fazer logo no começo, pra, se eu tivesse qualquer problema, tipo, sei lá, tive algum compromisso do trabalho, ou precisei trabalhar até mais tarde, ou alguma coisa aconteceu que minou um pouco do meu cronograma, eu ainda tenho dias, né, pra fazer. E porque aí eu preferia, tipo assim, eu vou então pegar a minha semana pra focar nisso. E aí, se eu tinha trabalho extra pra fazer, por exemplo, eu também fazia na semana, pra tentar não ter que gastar, usar parte do meu fim de semana pra aquilo. A menos que eu tive alguns trabalhos, inclusive o meu trabalho de conclusão, né, que foi um artigo tecnológico lá, que a gente escreveu, tipo, pique TCC, assim, é bem grande, tal, bem extenso, e a gente foi construindo aos poucos, porque eu fiz pós em gestão de projetos, e aí, então eu tinha que escrever um artigo tecnológico com meio que como um projeto mesmo, assim, né, entregando faseado e tal, quer dizer, construindo faseado, mas entregando inteiro, né, no final. E aí, então, o que eu fiz, né, pra me organizar? Eu preferia, nesses casos, pegar, tipo assim, um domingo. E aí eu pegava, porque aí era um dia que eu tava com, sei lá, existe uma paz de espírito no domingo. Pelo menos pra mim existe um, sabe, o domingo tem um lugar sagrado mesmo pra mim. E aí eu preferia pra, tipo assim, então eu tô com a minha mente focada naquilo. E aí eu passava horas dedicada pra aquele trabalho, sabe? Pra aquele projeto. E aí eu consegui também fazer tudo com bastante calma. Então, tipo, primeiro pra não me desenvolver a ansiedade, assim, pra não me dar um gatilho da ansiedade que eu já sei que eu tenho, mas também porque eu preferia, tipo, eu prefiro fazer, sabe? Tipo, me dedicar. Já que eu decidi fazer, eu prefiro me dedicar. Então, uma vez que eu comecei, eu vou fazer ele bem bonitinho, faseadinho, sabe? Do jeito que tem que ser feito. Não vou ficar procrastinando matéria, não vou ficar procrastinando coisa pra não acumular. Eu prefiro ser a pessoa que terminou antes, que já tô, tipo, uma semana antes liberada de férias porque eu já entreguei tudo. E isso desde a faculdade, isso desde a escola. Sempre fui essa pessoa. E eu faço isso um pouco também no meu trabalho hoje em dia. Aquilo que eu já posso ter pronto, mesmo que seja para um material de quarta-feira que vem, já tá ao menos rascunhado. Não tô deixando para entregar só na quarta. Já tô com ele mais ou menos pronto, sabe?
Eu sou essa pessoa pra muitas coisas mesmo. Tipo, a minha fatura do cartão de crédito, hoje ela está em débito automático. Mas no passado ela não esteve. E aí eu, por exemplo, já caía meu salário no dia, tipo, 15, a minha fatura vem no dia 20, não interessa, eu já vou lá e pago, prefiro fazer isso antes. Primeiro porque eu sei que isso vai contar no score, é bom, né? Você vai ganhando crédito ali com o banco e tal. Sei que como funciona. Mas não é só por isso, é porque eu realmente falo, cara, eu prefiro, entendeu? Tipo, se for pra eu chegar num evento 15 minutos antes, eu prefiro do que eu chegar atrasada. Sabe esse tipo de coisa? Eu sou essa pessoa. E eu acho que não estou fazendo mal a ninguém sendo assim, nem a mim mesma. Acho que eu só estou fazendo bem, na verdade. Mas eu saí bastante do tema, né? Mas enfim, voltando. Eu então sei que se eu decidir voltar a estudar como eu estou pensando, eu vou renunciar a alguma coisa, provavelmente o meu tempo livre. Eu não quero renunciar, por exemplo, à academia, mas eu sei que isso é uma coisa que aí eu vou precisar me disciplinar para conseguir encaixar todas essas caixas no meu dia, né? Tipo, o meu trabalho, nesse momento, né? O cuidado com o sumo com os gatos, né? Os remédios, ração e tudo mais. E aí, tipo, academia, e aí estudo. E na semana encaixar tempo livre, jantares com amigos, aniversários, fim de semana, sei lá. Eu vou ter que. Eu sei que é mais uma coisa pra eu encaixar na minha agenda. Só que eu também já sou essa pessoa. Acho que eu falei aqui em algum episódio, né? Sobre como eu sou com agendas. Eu acho que eu falei. Agora eu não vou lembrar qual foi o episódio, tá, gente? Me perdoem. Mas eu acho que eu comentei, mas eu vou repetir aqui, caso você não tenha ouvido, que eu já sou a pessoa que eu deixo anotado as coisas na agenda. Então, tipo assim, eu anoto aniversários das pessoas na agenda pra, tipo, eu lembrar, olha, a pessoa me chamou pra ir no aniversário dela tal dia, tá lá na minha agenda, o dia, horário, bonitinho, pra eu não esquecer. Eu deixo, tipo, consultas marcadas, agendadas lá na minha agenda, tipo, jantares com amigos. Eu tenho semana que vem, até o momento, eu tenho 2 jantares e 1 almoço. E já estão na minha agenda, marcados, com os nomes das pessoas. Pra eu não esquecer. E aí eu faço isso pra tanta coisa que eu já cheguei a colocar, tipo... No começo eu coloquei, mas depois eu vi que aí me deixava meio maluca. Que era reservando a minha agenda ali, tipo, horários da manhã, por exemplo, pra, tipo, meditação. Aí, horário pra academia, tipo... Eu vi que aí eu não conseguia funcionar tão bem. Então, isso eu me mantenho muito mais do tipo, regrada de tipo... eu tenho que cumprir. Aí é mais um to-do list, sabe? Do dia pra, tipo, fiz. Do que eu ter marcado certinho o horário, sabe? Mas pra outras coisas. E coisa de trabalho, meu, assim... Eu juro pra vocês, e aí não é exagero meu, é de fato como eu lido com a vida do trabalho. A primeira coisa que eu faço quando eu ligo meu computador ou quando eu pego meu celular pra ver trabalho é olhar a minha agenda. É a primeira coisa. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não lido tão bem com agendas, com, tipo, reuniões e coisas que entram em cima da hora. Eu sou meio complicada com isso, assim, eu detesto. Eu entro, mas eu já entro com um bode, com uma cara, assim, do tipo, a menos, claro, pô, sei lá, caiu um sistema, então você não tava esperando por isso, você tem que entrar num All Room, por exemplo. Tá bom. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, sei lá, uma reunião que já existia e ninguém te chamou e te chama de cima da hora, ou que tá acontecendo, que é pior ainda, quando tá acontecendo uma reunião, a galera tá falando sobre alguma coisa e do nada fala, meu, eu preciso envolver a Erika aqui. E você pinga lá e você tem que chegar meio de outra volta, assim, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, pra daí você se inteirar. Então eu já entro com um certo bode de ter que fazer isso. Mas, de novo, sair do tema de novo. Hoje tá difícil. Vou voltar, juro. Então, só fechando, né? Eu sou essa pessoa que sou muito, muito fechada, muito conectada com agendas, né? Com
né? Eu consegui me programar para as coisas e tal. E aí acabo sendo muito. Eu prefiro lidar com a minha semana como agendas. E assim, só fazendo uma crítica, que eu acho que foi a que eu fiz no outro vídeo também. Não lembro, mas acho que sim. Que foi sobre justamente eu também estar colocando, bucando, eu pensei. Mas aí não gosto muito dessa vibe Faria Limer que baixa em mim de vez em quando, me perdoem. Quando eu vou pondo até lazeres e coisas na minha agenda demais, eu começo a ficar um pouquinho, sabe? Do tipo, caramba, mano. Aí também tá meio bitolada. Você tá coordenando a sua vida inteira numa agenda do Google. Calma, vamos com calma, vamos lá. E peraí que eu coloquei na ventosa a minha câmera hoje, gente. E aí ela decidiu ceder. Se tá meio torto, me perdoem, que eu arrumei com pressa. Bom, mas voltando a falar sobre escolhas e renúncias. Esses dois exemplos que eu dei são exemplos mais do... sei lá, mais do cotidiano, mas assim, não são tão diários, né? Mas diariamente a gente tá renunciando a algo quando a gente toma as nossas decisões e nossas escolhas, né? Eu não é o meu caso, mas eu vou comparar, espero que vocês não me entendam mal, mas eu vou comparar a minha relação com os meus gatos. Tipo, eu sei que, tipo, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar fora, e aí, enfim, é pra o meu bem, pro meu sustento, pro deles e tal, mas eu sei que é uma escolha que eu faço todos os dias, e aí em detrimento a ter tempo com eles. Eu renuncio poder estar com eles, né? Da mesma forma, como recentemente eu escolhi por, né, uma mudança de emprego e tal, para que eu pudesse manter alguns dias de home office para manter esse tempo que eu consigo ter com eles nesses dias. E também são dias que você consegue ter um sopro de qualidade de vida, né? Então eu quis manter isso. Mas é isso, assim, eu sei, todos os dias quando eu saio, eu me despeço deles e eu fico, tipo... eu volto mais tarde, sinto muito, gostaria muito de continuar aqui, mas eu tenho que ir. E eu falei que ia fazer uma comparação, porque pra quem tem filhos, eu imagino que é exatamente assim, né? Pra quem ainda, de repente, precisa, né, deixá-los com alguém, deixá-los numa creche, dependendo da idade, por exemplo, quando muito pequeno, é ainda mais difícil, né? É uma escolha muito mais dura para muitas e muitas mulheres voltar a trabalhar, principalmente quando, né, muito novo o bebê e tal, uma escolha dificílima por conta disso, né? Porque você está renunciando um tempo com seus filhos, né? E tem também muitas mães que renunciam à carreira pela escolha de criar os filhos e, enfim, eu compreendo os dois lados, consigo entender os dois lados e eu não posso opinar de forma nenhuma porque eu não vivi isso. E eu, sinceramente, não sei o que eu escolheria se eu vivesse isso em algum momento. Mas eu sei, imagino, na verdade, né, que não é uma escolha fácil e essa renúncia é ainda mais difícil. Mas é isso, assim. Esse tipo de escolha a gente faz diariamente, né? E renuncia, infelizmente, um tempo com as pessoas que a gente gostaria de estar, por exemplo. A gente acaba renunciando com muito mais frequência pelas nossas escolhas. E aí, o que eu fiquei ponderando, né? Além de que, de fato, essa é uma verdade, uma máxima, mas também, assim, será se num mundo colorido aí, né, da Disney, será se a gente poderia conseguir ter escolhas que nos levassem para um meio termo, sabe? Pra de repente essas renúncias elas não serem nem tão necessárias e nem tão difíceis, sabe, de lidar. Eu fiquei aqui me gabando da minha voz e do nada me veio uma vontade de tossir. Eu pausei o vídeo rapidinho. Eu tô com meu café aqui e aí me ajuda a hidratar a garganta. Mas, beleza, vamos lá. Voltando.
Então, será que em algum mundo ou em alguma realidade paralela aí, ou alguém aí, não pode ser que você me diga que consegue fazer isso, né? E aí você possa repassar a palavra aqui pra gente poder saber o que fazer, assim como você. Mas será que de alguma forma a gente conseguiria não ter que renunciar a algo, ao menos não talvez na sua totalidade, em prol de uma outra escolha, de um outro caminho, sabe? Isso me fez refletir, por exemplo, dessas escolhas que eu falei. Por exemplo, quando eu escolhi mudar de emprego, é uma escolha definitiva mudar de emprego e sair da outra empresa? Sim. Não tem como eu não renunciar ao emprego anterior. Eu não tenho como manter os dois. Então, nesse caso, é uma escolha definitiva. Mas, se eu penso sobre manter as pessoas, né, manter ao menos o contato com as pessoas, a rotina não vai ser possível também. Mas ao menos o contato e aí manter as amizades que eu já fiz lá dentro, isso é possível. Então essa é meio que uma via de contorno para essa renúncia. Então eu não renuncio completamente às relações. Eu adequo a minha nova rotina. Eu adequo as escolhas que eu fiz agora para esse momento. Dando outro exemplo sobre voltar a estudar. Que nem eu falei um pouco, né? Dei meio que esse exemplo já. Sobre, então, beleza, vou voltar a estudar, mas eu não quero abrir mão do meu fim de semana por completo. Então, assim, já que eu tenho a minha semana e, por exemplo, eu já tenho aulas durante a semana, e aí eu sei que eu vou ter matérias e coisas que eu vou poder já estudar durante a semana, eu vou fazer isso e adequar isso o máximo possível nas minhas noites durante a semana, para que eu não precise abrir mão 100% do meu fim de semana. E aí, beleza, de novo, um contorno nessa decisão, nessa escolha. E aí, como eu falei também, outro exemplo que eu acabei dando aqui é sobre o precisar trabalhar, né? Sair para trabalhar, deixar os filhos, tudo mais. Hoje em dia, eu consigo, né? E muitas pessoas imaginam que conseguem ter essa via de contorno que seria adequar o seu método de trabalho para um híbrido, por exemplo. E aí trabalhar alguns dias de casa, alguns fora. E nesses dias de casa, de repente, poder dedicar um pouquinho mais de tempo para os filhos. E aí, por exemplo, nesses dias, então, de home, tudo bem que, de repente, para poder trabalhar, as crianças ainda assim vão para a escola, vão para onde precisam ir. Mas elas voltam, né, ao invés de, tipo, irem depois para uma outra pessoa cuidar, elas vêm para casa, e aí você consegue, tipo, terminar o seu trabalho, e aí você começa também a se colocar esse prazinho de terminar seu trabalho, para daí você passar mais tempo com eles, né? E aí, você estipula que seu home office é sempre na sexta. Então você estipula que toda sexta-feira vai ser, uma noite de filme com eles. Ou, não sei, de brinquedo. E aí você estipula, então, que você vai parar de trabalhar, vai ficar com eles e vai ter o seu tempo dedicado para eles. Não é necessariamente uma compensação. Eu sei que não é. Mas é uma forma de você, ao menos, tentar equilibrar um pouco, né? E assim, como eu disse, fazer ajustes, fazer emendas. Então, para minha pergunta, eu respondi que sim, é possível você contornar, de certa forma, as renúncias que você tem que fazer em alguns casos, né? Quando você faz escolhas. Mas, em todas essas situações que eu mencionei agora, existe uma coisa em comum em todas elas, que é a dedicação, tipo, o querer, sabe? Você precisa querer, então. Tipo, se eu mudei de emprego, mas eu pretendo manter as minhas relações e manter as amizades que eu tinha lá, e eu sei que eu não vou vê-las mais todos os dias. Então, o que era mais fácil de manter, porque eu vi essas pessoas todos os dias, eu vou passar a não ver. Então, eu vou precisar me dedicar e querer muito manter essas relações. Como? Eu vou ter que me manter presente.
minimamente. Eu vou precisar conseguir fazer de alguma forma com que eu me mantenha presente na vida delas. Claro, elas vão precisar entender que a gente não vai mais se ver todos os dias e aí não vamos conversar e falar da mesma forma, com a mesma frequência. Show. Mas eu vou ter que fazer algum tipo de assim, aí a minha escolha tem também a ver com essa dedicação. Eu tô então me dedicando a manter essas relações. Por escolha minha, é uma escolha minha também, né? Querendo ou não. E aí a mesma coisa, sei lá, para as crianças, né? Tipo, como eu falei agora. Então eu decido que eu vou dedicar todo dia X ou minhas noites, enfim, para as crianças. Ou então vou tentar dedicar o máximo que eu puder do meu fim de semana para elas, sei lá. Mas vai ser necessário uma certa... Nesse caso, você vai também precisar ser focado, entendeu? Da mesma forma que você é focada, falando por mim, por exemplo. Da mesma forma que eu sou focada em decidir, não, beleza, eu vou voltar a estudar, então eu vou colocar assim, assim, assim na minha agenda, eu vou trabalhar assim, assim, assado, eu vou trabalhar até tal horário, depois eu começo a estudar e tal. Eu vou ter que fazer esse compromisso comigo. Da mesma forma, eu vou ter que fazer o compromisso também de que tá, então, nos dias tais que eu tenho livre ou no fim de semana, eu vou me comprometer a passar tanto tempo com meus gatos. E aí é um compromisso que ele vai ter ali tanto peso e importância quanto a escolha que eu fiz, entendeu? E, de novo, é uma escolha. É uma escolha escolher não renunciar a tudo, entende? Também é uma escolha querer contornar o que for possível contornar. Porque você pode, e tá completamente no seu direito, você simplesmente decidir que, cara, eu vou mudar de emprego, e é isso, vida nova. As pessoas do trabalho, eu gosto muito delas e, assim, levo alguns amigos, mas eles vão ter que entender que, assim, não vou conseguir mais. Então, não vou conseguir conciliar os dois. Tá fora do que eu consigo fazer agora. Também é uma escolha. E tudo bem. Acho que tudo bem em relação a isso. Mas a renúncia, ela vai ser talvez mais pesada. Por isso que eu fiquei pensando tanto sobre como é que eu contorno um pouco da renúncia. Porque pra mim... Se eu puder, eu acho que eu opto por contornar a renúncia. Do que ser tão... Tipo, tirar o band-aid de uma vez só, entendeu? Ser tão drástica. Mas, assim, claro que cada situação é uma situação. Eu posso também me ver, assim, tipo... Que eu preciso fazer isso. Eu não tenho escolha. Como eu falei, por exemplo, eu não tinha como manter os 2 trabalhos. Por mais que eu quisesse. Então, assim, esse é um band-aid que eu tenho que tirar, cara. Decidi ir pra outra empresa, é isso. Tirei um band-aid. Vou falar aqui pra não ficar só no âmbito de trabalho e estudos, mas sei lá, se você decide terminar um relacionamento, por exemplo. Isso é algo que aí eu entendo que com soluções de contorno muitas vezes não vão ser eficazes. Do tipo, se você decidiu terminar, mas você fala assim, mas eu tenho tipo um carinho por essa pessoa, então de repente eu quero manter uma amizade e tudo mais. Eu, Érica, não sou a pessoa mais indicada pra te dizer que isso funciona. Eu não acho. Eu não mantenho amizade com nenhum dos meus ex. Eu sou... Aí, nesse ponto, eu sou mais cirúrgica mesmo. Eu sou mais, tipo, arranco o band-aid e é isso. Decidi... Tá decidido e eu não mantenho mais contato nenhum. E sigo pra outro caminho, literalmente. Aí, sim, eu sou bem cirúrgica mesmo. E aí, também com amizades, também é a mesma coisa, né? Tipo, se eu decido romper uma amizade, é a mesma coisa. Eu também acho que não tem muita solução de contorno. É tirar o band-aid e seguir. Mas, sei lá, vamos dar exemplos então de quando você tem situações mesmo da vida, coisas que acontecem, ou a sua própria rotina, que elas vão te puxar, então elas vão te demandar muito mais do que o que você teria ou gostaria de manter de tempo pra isso, né? Porque você ainda, sei lá, você tem suas relações, você pode ser casado, pode namorar, enfim. Então, você gostaria de dedicar mais tempo ou ter mais, né? Conseguir conciliar, contornar um pouco mais dos dois. Mas aí, de repente, você pode se ver nessa situação de que isso não seja tão possível. E aí, tudo bem, assim, como eu falei, eu tentaria não ser tão cirúrgica, mas eu sei que tem situações que, de repente, elas vão precisar disso, né? E aí eu também sou a favor de fazer isso.
Mas, como eu disse, a única coisa difícil nisso tudo é quando você de fato precise ser cirúrgico, a mudança ou a escolha ela seja algo mais definitivo, e aí então você se veja lidando com a renúncia de uma forma bem mais amarga, bem mais agridoce, né? Porque aí fica pesado mesmo, sabe? E falei bastante sobre isso. Vocês vão notar também que o episódio talvez fique até um pouco mais longo do que o normal. Por quê? Eu quero propor aqui 2 quadros novos que eu quero trazer pra gente experimentar, né? Eu queria propor coisas novas pra esta fase agora do podcast, e aí eu fiquei pensando e, pô, tive 2 ideias que eu espero que vocês gostem. Uma delas... Desculpa. Eu fiquei pensando no quadro, no nome do quadro, e eu escolhi o Entre Pensamentos. Entre Pensamentos, eu vou trazer sempre alguma coisa, seja um trecho de um livro, seja um trecho de uma série, de um filme, ou uma música, ou um texto que eu vi em algum lugar, enfim, alguma coisa, algum trecho tal, que me chamou a atenção e que me conectou de alguma forma. Eu vou tentar fazer isso semanalmente, porque aí eu vou mantendo também esse meu papinho com vocês sempre atual dentro de um pensamento. Nesse caso, eu vou trazer aqui um trecho de hoje, né? Eu vou trazer um trecho que é de um livro que eu tô lendo agora, que muita gente já conhece, mas eu não tinha lido, assim, então fui por saber que ele é meio famosinho e meio indicado aí por quem lê, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu tô com ela aqui na minha frente, ó. Que eu ganhei de aniversário do meu primo, inclusive. E achei lindinho esse livro, enfim. E aí, pra quem não sabe, só falando resumidamente, a proposta desse livro é que a mulher tem 35 anos e cheia de arrependimentos, né? E ela tem ali várias questões da vida. E aí ela se encontra, né? Ela encontra essa biblioteca da meia-noite aqui, em que ela tem a oportunidade de olhar para as escolhas que ela fez e voltar e meio que tomar escolhas diferentes e ver o resultado dessas escolhas diferentes. E aí ela vai tomando essas decisões e vai vendo como é que as coisas vão andando com as novas decisões dela. Eu ainda tô bem no comecinho. Peraí que eu tô arrumando a câmera. Oh, meu Deus. Bom, tô bem no comecinho, então eu ainda não posso falar sobre o livro. Mas eu peguei um trecho aqui, bem no comecinho mesmo. Peraí, gente, que eu vou usar as 2 mãos pra ler pra vocês, porque me chamou muita atenção. E assim, eu vou dizer que eu fiquei um pouco nessa vibe essa semana de olhar também tenho 35, né? E aí de olhar também pra minha vida de forma geral e como ela tá agora e tal. E, de certa forma, repensar as escolhas que eu fiz até então. Mas não com arrependimentos, e sim, tipo assim, de ter essa reflexão do, cara, será que, tipo, pô, se eu tivesse feito algo diferente? Ou será que esse era o resultado que eu esperava pra minha vida aos 35 a partir das escolhas que eu fiz? E aí eu fiquei um pouquinho reflexiva e o livro me ajudou a ficar. E a TPM também. Mas enfim, deixa eu ler um trechinho pra vocês e aí eu vou comentar sobre o que eu fiquei pensando. Tô olhando pra baixo agora porque eu vou ler, tá? 2 horas antes de decidir morrer, ela abriu uma garrafa de vinho. Velhos livros acadêmicos de filosofia olhavam para ela de cima para baixo, acessórios fantasmas de seus dias de faculdade, quando a vida ainda parecia cheia de possibilidades. Sentou-se diante do teclado, mas não tocou nada. Ela se viu ao lado de Léo, ensinando a ele o prelúdio em Mi menor de Chopin. Momentos felizes podem se transformar em dor com o devido tempo. Existe um velho clichê entre os músicos de que não há nota errada em piano. Mas a vida dela era uma cacofonia de absurdos. Uma composição que poderia ter seguido por caminhos maravilhosos, mas agora não ia a lugar nenhum. O tempo estava passando, ela olhava fixamente para o nada. Depois do vinho, teve uma revelação tão transparente como a água. Ela não foi feita para essa vida.
Cada movimento tinha sido um erro, cada decisão um desastre, cada dia um afastamento de quem ela havia imaginado que seria. E aí, assim, eu fiquei pensando sobre esse trecho, assim, eu li com isso bem latente, eu tava com essa coisa em mente bem latente mesmo. Desses momentos um pouco de catarse que a gente pode ter, assim. E eles vão surgir por N motivos em N momentos da nossa vida. Que fazem a gente questionar mesmo as nossas escolhas, né? Que é quando a gente, muitas vezes assim, sabe quando, sei lá, de repente algumas coisas não estão talvez andando muito como você esperava. Ou você se sente frustrado, talvez pelo momento em que você está, por precisar esperar por algo, por exemplo. Ou mesmo porque você se sente confuso e perdido ali, não sabe muito bem para onde você vai, sabe? E aí você tem, às vezes, esse momento. Eu me vi nela, porque eu já fiz isso várias vezes. E eu tenho até uma amiga com quem eu converso muito sobre isso, assim, que às vezes a gente fala, cara, hoje você tá precisando pegar um vinho, tomar uma taça de vinho e pensar um pouco sobre a vida. E a gente faz isso, ela tem também esse costume e eu também tenho. Que é isso, às vezes é aquele momento em que de fato você senta, eu me vejo mesmo nessa cena que ela falou aqui, sentada com a taça de vinho olhando pro nada, fixamente pro nada, tipo, muitas vezes pra mim é pra minha janela, que eu fico olhando pros prédios, pra qualquer coisa, o céu, sei lá. E aí você fica meio que fixamente olhando para um nada, mas num sentido mesmo de reflexão mesmo, assim, do tipo, mano, como é que eu cheguei aqui? E aí muitas vezes você vai voltando, né, na sua linha do tempo e lembrando as escolhas que você foi fazendo para chegar neste momento atual. E em algumas vezes, como é o caso da moça do livro, você pode ter arrependimentos de decisões que você tomou, escolhas que você tomou e que talvez você fique pensando, poxa, poderia ter sido diferente se eu tivesse feito algo diferente. Mas o que esse trecho me pegou? Muito mais por essa sensação mais melancólica mesmo. De você, que é o que ela tá sentindo, porque ali ela tá, de fato, como ela falou, ela já não se vê nem mais nessa vida, ela não vê nem que tipo faz sentido tentar continuar esta vida que ela está nesse momento, com 35 anos. Eu já me vi nessa situação algumas vezes, de eu olhar assim e falar, mano, eu acho que eu dei muito errado, assim, as coisas deram muito errado pra mim e eu não faço sentido neste universo, neste mundo aqui, sabe, tipo, eu não me encaixo, eu não entro aqui. E aí isso me trazer essa melancolia bem profunda mesmo, de pensar assim que você de repente poderia estar melhor não estando aqui. E assim, não quero gerar gatilho em ninguém, tá? Eu sei que isso é um assunto bem delicado e não quero gerar mesmo nenhum tipo de gatilho em ninguém. O que eu quero dizer é que se você conhece essa sensação profunda, melancólica mesmo, de quando você se sente perdido a esse ponto, se sente desconectado da vida a esse ponto, você provavelmente entende o que eu quero dizer sobre eu conseguir sentir isso lendo o livro, lendo esse trecho, e visualizar mesmo a angústia e o momento dessa pessoa. E aí, o que é que eu mentalizei? Lembro quando eu li, o que eu mentalizei, assim? Que era um momento de catarse e um momento necessário, porém ruim, né? Um dia, um período, uma crise, não sei, para cada pessoa é diferente. Mas que, por eu já ter me visto nela algumas vezes, eu sei que elas também passam. Elas podem levar muito tempo, muitos meses ou muitos anos, ou elas podem durar pouco, como um dia, uma semana. Mas elas passam de alguma forma. E aí eu quero continuar lendo, né? Sabendo, porque eu ainda tô bem no começo, então eu ainda preciso ver a biblioteca e tudo que ela vai viver e tudo que ela vai escolher. Mas, mesmo se eu não soubesse que isso é o que vai acontecer, que ela vai ter de repente essas chances de tomar escolhas diferentes, mas mesmo assim,
eu já tinha, né, a convicção disso, de que ia passar em algum momento. Em algum momento ela talvez tivesse este brilho de falar, quer saber? Como é o que a gente acaba tendo que fazer, porque a gente não tem essa biblioteca, né? Que é assim, eu não posso mudar o passado. Não posso mudar nem quem eu era lá atrás, que tomei aquela decisão. Eu posso mudar algo agora. A pessoa que eu sou agora e as decisões que eu tomo agora. E aí é o que eu vou precisar fazer. O que me cabe agora, daqui pra frente, é tomar escolhas diferentes e fazer diferente. Nada do que passou eu consigo mudar. Só o que virá é o que eu posso fazer algo. E aí, espero que ainda haja tempo. É o que eu penso, assim, né? Foi o que eu pensei. E aí eu fiquei muito... Essa semana, por conta... Quando a gente fica meio gripado e fora, somado a ser a minha semana então eu estava de TPM, você fica profundamente reflexivo, né? E eu tive tempo também porque eu não consegui dormir alguns dias. E aí você fica muita coisa na mente. E aí me trouxe muito essa catarse mesmo, assim, de... Pô, tem algumas coisas na minha vida nesse momento que talvez de fato não estejam fazendo tanto sentido como elas estão. Mas é uma catarse boa, no sentido de, então vamos ver o que a gente pode fazer de diferente a partir daqui. Pra mudar algo nisso, ou pra mudar as escolhas que eu tenho feito em relação a isso, né? E vamos ver se de repente eu provoco uma solução diferente lá na frente. Não sei, pode ser que eu conte pra vocês no futuro alguma dessas coisas, mas nesse momento é o que estou fazendo, é o que eu tô pensando. Bom, é isso, então eu vou trazer sempre um trechinho, alguma coisa pra vocês e eu falo sobre, né, mas vocês podem comentar aqui pra mim o que vocês acharam e trocar ideia comigo, né. E um outro quadro, segundo quadro que eu fiquei pensando também, que aí eu falei, cara, eu tô profunda, beleza, a ideia de ficar pensando e conversando com vocês aqui é essa, bacana, mas eu queria começar também a dar umas elevadas um pouco no astral, porque eu acho que eu tô trazendo temas bem difíceis de ouvir, de falar, então talvez coisas que a gente possa dar um up, mesmo que no final, sabe, terminar lá em cima. E aí eu pensei no quadro que eu pensei em várias formas de falar, né? Eu tentei pensar, tipo, em trocadilhos, em nomes, mas eu não tô tão criativa assim. Tô um pouco menos. Me perdoem. Talvez mais pra frente eu consiga aperfeiçoar melhor esses nomes e essas ideias, tá? Mas, eu queria chamar, por enquanto, de Tirei do Rascunho. Tá? Esse vai ser o quadro. Tirei do Rascunho. Que nada mais é do que eu trazer aqui pra vocês algo da minha semana que eu finalmente fiz. Seja porque eu tava procrastinando há semanas, meses e muito tempo, ou seja porque era uma ideia que de fato eu tava com ela lá no meu rascunho, lá no meu bloco de notas, sei lá, tinha pensado, mas tinha deixado pra outra hora e finalmente eu decidi que este momento chegou, né? E aí acho que vai ser bom pra eu contar essas vitórias, essas pequenas vitórias semanais, né, pra vocês. E também, quem sabe, inspiro vocês a fazerem esse tipo de contagem também. Quem sabe a gente também se inspire a tirar mais e mais coisas do rascunho. Mas o que eu quero contar essa semana é bem usual. Todo mundo acho que faz isso, mas não deveríamos. Então eu quero pregar a palavra do vamos parar de fazer isso. Que eu finalmente levei os meus exames clínicos para a médica olhar os resultados. Gente, eu falei sobre isso essa semana e várias pessoas me disseram que já fizeram, o que é errado, mas já fizeram, de pegar o resultado, o laudo, que seja, buscar na internet, ver qualquer coisa e aí tirar conclusões sozinha de que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, meus exames de sangue estão super ótimos aqui, estão no nível XPTO, não sei o que, tá incrível, até o ano que vem eu volto pra fazer meu check-up de novo. E gente, tá completamente errado isso, né, completamente errado, a gente não deveria nem cogitar essa ideia. Mas, em minha defesa, não sou essa pessoa que faz isso, tá, nunca fiz, mas
este ano, particularmente, eu tomei a decisão, né? Eu tomei a escolha de mudar de emprego. E aí, quando eu mudei de emprego, eu já tinha passado numa ginecologista e aí eu já tinha pego os encaminhamentos todos para os meus exames de rotina, todos, né? Os anuais. E aí eu fiz enquanto eu ainda tinha o convênio da empresa anterior. Fiz todos os exames e tudo mais. Só que, com a mudança de emprego, mudei de convênio. E aí eu precisei esperar um tempo para poder ter o meu convênio ativo. E, fora isso, eu não conseguia mais voltar com a médica que eu passei anteriormente. Eu tive que buscar outra médica. Então, eu acabei precisando adiar voltar com a médica para mostrar os exames. Eu não sou uma pessoa que faz isso, mas dessa vez eu fiz. E aí, eu fiquei protelando. E assim, eu poderia ter ido antes, tá? Então, eu fiquei realmente deixando para um outro momento. Porque também eu tinha acabado de começar na empresa. Então, eu não queria já chegar me ausentando e tal. Eu queria dar tempo a tempo. Beleza. Só que, finalmente, esta semana, eu levei os meus exames pra médica ver. E, pra minha não surpresa, onde que eu não gabarito mais? Nenhuma vez. Nos exames de sangue. Nenhuma vez. Desde a pandemia, eu nunca mais gabaritei meus exames de sangue. Nunca mais. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei, claro. Algumas coisas sim, como a vitamina D, que realmente é uma coisa que a gente tem dificuldade. Inclusive, desse ano, graças a God, a minha vitamina D está ok. Mas desde a pandemia nunca esteve, todo ano tava ruim. Por conta mesmo da gente não sair tanto e tudo mais. Isso beleza, isso eu sei. Mas, por exemplo, eu tive deficiência de B12. Eu era uma pessoa muito, muito mais carnívora lá atrás. Eu decidi mudar alguns hábitos meus. Mas ainda assim, tipo, não consigo explicar como é que a minha alimentação ela ficou tão ruim. Porque este ano, gente, eu não gabaritei no ácido fólico. E este ano estou tomando ácido fólico agora, todos os dias depois da refeição, porque eu estou com um princípio ali, um certo, né, uma certa grau, um certo grau de anemia. E, gente, isso é uma coisa que, tipo, eu nunca tive. Claro, tem um parênteses aqui, porque eu tenho miomas. E miomas nada mais são do que excessos ali de sangramentos e tal. Então você tem pequenas hemorragias, né? E eu sei que isso contribui, né? Pra você ter essas deficiências, como no caso do ácido fólico. Eu sei disso. Mas ainda assim, sabe? Eu fiquei pensando, porque assim, eu gabaritei, assim, passei ilesa na D, passei mais ou menos na B12. Não tô tão bem, mas passei. Só que são coisas que são hábitos, tanto alimentares quanto a gente saber que precisa se expor ao sol, precisa sair de casa um pouco, precisa ver gente, assim, na rua, né? Precisa um pouco, porque faz parte da nossa saúde, né? É bom pra nossa saúde. E ainda assim, parece que eu dei uma abandonada aí. Nesses últimos anos eu venho abandonando e este ano eu me senti completamente assim, cara, literalmente você chutou o balde, né? Pera lá, que negócio que é esse? E aí, foi bem aquela máxima do quem procura acha, né? Eu fiz os exames e encontrei problemas. Mas, tudo bem, eu mereço ainda assim, não só uma palma, talvez uma palma, pelo menos, por ter levado finalmente os exames pra doutora olhar, mas também por beleza, tá? Tenho que fazer, beleza. Ali, na hora que eu saí, eu já passei na farmácia, já comprei o ácido fólico, já estou tomando todos os dias depois do almoço. E é isso, assim. Beleza, é o que tem que fazer, vamos fazer. Né? E comer mais alimentos verdes escuros e tal, incluir coisas na alimentação. Tá, beleza, show, vamos fazer. Então, mereço essa palma por ter finalmente tirado isso do meu rascunho. Eu chamei de rascunho, mas pode ser, sei lá, um to-do list mesmo, que às vezes eu tenho. Que é isso, assim, cara, as quantidades de coisas que eu tenho pra resolver, eu sou a pessoa que adoro de fazer to-do list só pra eu ter a graça de ticar, de riscar, sabe, com ódio no coração. Fiz, sabe, adoro fazer isso. E aí eu tenho este feito desta semana. Estou feliz, concluí.
E aí já tô programando aqui, pensando qual vai ser o da próxima semana. Porque eu quero sim, toda semana eu conseguir tirar alguma coisa do rascunho. De menor, de minúscula que seja, pra mais importante, como nesse caso dos exames, que seja. Mas é isso, eu espero que você também tire algo, ou se você tirou algo, comenta aqui pra mim o que foi também, pra gente trocar essa ideia, pra gente saber e a gente se inspirar, né? A ideia é que vocês também me tragam e me inspirem aqui, não só pra trazer coisas e falar sobre temas aqui no podcast, mas também pra minha vida, pro meu dia a dia, que a gente faça isso mutuamente, que acho que fica bacaníssima pra todo mundo. Tá bom? Bom, este episódio realmente ficou muito mais longo. Eu espero que você tenha ficado comigo até o final e que você tenha gostado muito deste episódio, das propostas novas que eu tenho. Eu vou aperfeiçoá-las, elas vão ficar um pouquinho mais redondinhas, vai ficar mais show ainda. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Eu deixo a vocês aí um excelente domingo. Porque estou saindo, né? Esse vídeo está saindo no domingo. Desejo um excelente domingo para vocês. Desejo uma excelente semana, né? Uma semana que se inicia no domingo aí. Uma excelente semana que, enfim, produtiva. E o que você decidir tirar do seu rascunho saia finalmente. E aí você volta aqui para me contar. E eu vou te ver, então, na próxima semana. Um beijo. Tchau. Com Deus.